Unesco, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e Governo Federal apresentam Uma Vida Igual para Todos. Uma tesoura recorta um casal de bonecos, de cada lado sai uma tira de figuras com e sem deficiência. É dia de sol. Um homem de meia-idade, de cabelos crespos e grisalhos, de óculos, sai de uma casa de paredes rosadas. Ele usa paletó sobre camisa azul e calça cinza escuro e leva um violão a tiracolo. Desce as escadas, para no portão de ferro aberto, olha em volta, atravessa a rua. Em uma praça, encosta-se na grade de uma pequena ponte sobre um lago. Pega o violão e começa a tocar. Falo pra todos vocês que agora tem na mão uma lei incorporada pela Constituição, feita na linha fiel da didática do cordel, eis a nossa convenção. Cenas intercaladas do cordelista e de pessoas com deficiência no teatro, na escola e no trabalho. E agora essa pessoa que de fato é diferente, diferente de você, diferente por ser gente, apenas quer por direito, respeito sem preconceito, que lhe tratem igualmente. No parque, o sol ilumina as árvores e o cordelista. Eu quis aqui, minha gente, de maneira bem direta, falar sobre a convenção, a nossa lei mais completa. Parágrafo, artigo e inciso, conhecer bem é preciso, assim fala este poeta. Em um estúdio todo branco com recortes coloridos de pessoas com e sem deficiência, um intérprete de Libras está de pé ao lado de uma jovem loira cadeirante. Os direitos das pessoas com deficiência ganharam força de lei. E na música do cantador viraram poesia de um sonho realizado. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência garante a igualdade de oportunidades, a livre escolha e o acesso ao trabalho, ao esporte, à cultura, à educação, para a criança e para o adulto. Jovens com deficiência intelectual têm aula de culinária. Crianças entram na escola. Pessoas com deficiência no teatro. Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. No Brasil, nós já fomos de tudo. No começo do século passado, fomos inválidos. Outro dia, fomos elevados à categoria de excepcionais. Veja só, um dia tu é inválido, outro dia tu é excepcional. Depois nós fomos portadores de deficiência, pessoas com necessidade especial, mas a Convenção resolveu isto. Ela nos deu uma identidade. Ela disse que agora nós somos pessoa. Sim, uma pessoa. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Você que está assistindo é uma pessoa com diversas outras características. Pode ser uma pessoa careca, cabeluda, gordinha, magrinha, altinha, baixinha, enfim, você pode ser de tudo, a partir de ser pessoa. Homologada pela Assembleia das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006, durante a comemoração do 58º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a mais recente das convenções, entrou em vigência em 3 de maio de 2008, após ultrapassar o mínimo de 20 ratificações de países que a assinaram, como o Brasil. Antônio José. Apesar de no Brasil já existir bastante legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência, como leis, portarias, decretos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência se tornou muito importante. E por quê? Porque conseguimos dar a ela status de emenda constitucional. É hoje a lei maior das pessoas com deficiência em nosso país. Vamos falar aqui de questões muito importantes para toda a sociedade e para as pessoas com deficiência em especial. São 5 os temas que vamos abordar: esporte, educação inclusiva, trabalho e emprego, criança e cultura. Essas questões tratam do reconhecimento de direito e igualdade de oportunidades para toda a nação brasileira, com e sem deficiência. Antônio José. Esta convenção, ela traz um novo paradigma sobre as pessoas com deficiência. Ela diz que a deficiência não está mais na pessoa, mas no ambiente em que ela ocupa. Ou seja,
quem traz limites às pessoas com deficiência são as barreiras existentes no ambiente. É isso que a Convenção faz. Então, se as barreiras são removidas, nosso dia a dia é melhor. Nós possamos interagir com este meio. A remoção das barreiras é, por demais, significativo para que possamos garantir, no nosso dia a dia, autonomia, cidadania e dignidade. Uma tesoura recorta um casal de bonecos. De cada lado sai uma tira de figuras com e sem deficiência. No estúdio, o intérprete e a apresentadora cadeirante. Vamos falar sobre esporte e qualidade de vida. Um direito que deve ser garantido a todos, conforme o artigo 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Na praça, o cordelista está em frente ao lago. Participação na vida cultural e esportiva. Medidas apropriadas na área recreativa. Igualdade no lazer deixa a vida mais ativa. O Brasil é um dos estados partes, ou seja, um dos países que assinou o documento e tem buscado criar todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao esporte. Para garantir esse direito, o Estado, por meio de atuação direta, fiscalização ou incentivo, desenvolve políticas públicas inclusivas dentro e fora da escola. Essas medidas possibilitam que crianças e adultos com deficiência desfrutem com plenitude de todos os espaços, materiais e serviços disponibilizados à população. Vamos conhecer alguns dos projetos realizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, órgão responsável por organizar a participação do Brasil em competições mundiais e incrementar no esporte paralímpico no Brasil. Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós tínhamos uma situação de uma dificuldade de acesso a crianças e jovens com deficiência ao sistema paralímpico. Para-atletas treinam em estádio. E nós resolvemos fazer essa, que hoje é a maior competição escolar paralímpica do mundo, é a Paralimpíada Escolar que nós realizamos no Brasil. São mais de 1.200 crianças e jovens com deficiência, vindo das 27 unidades da federação. Ciro Winkler. Se parar para pensar na pessoa com deficiência, que tem uma limitação biológica, que vai gerar a sua limitação na participação, o esporte é uma ferramenta que diminui, não a deficiência, porque a deficiência sempre vai estar lá, mas vai diminuir a incapacidade e a limitação dele de se interagir com a sociedade. Coordenador técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mesmo está realizando, pegar uma bola de basquete ou sair correndo, fazer seu jogging de final de semana com outras pessoas. Acho que essa é a ferramenta não só da percepção da pessoa para o mundo, mas do mundo para essa pessoa. É uma via de mão dupla. Para a inclusão do estudante com deficiência nas aulas de educação física, é fundamental que os professores percebam as particularidades de cada aluno e saibam como lidar com elas. Vamos conhecer agora a Academia Paralímpica. A apresentadora sorri para o intérprete. Um programa que oferece capacitação aos professores de educação física e que faz toda a diferença na inclusão dos alunos com deficiência no esporte. Andrew Parsons. A Academia Paralímpica Brasileira é um programa do Comitê Paralímpico Brasileiro, é o nosso braço educacional que visa, enfim, capacitar profissionais em várias áreas. Uma delas, talvez a mais interessante e mais decisiva, é aquela no qual os nossos profissionais capacitam profissionais da rede pública de ensino, seja a rede pública municipal ou estadual, para que os professores de educação física possam recepcionar melhor as crianças com deficiência nas aulas regulares de educação física. Ou seja, o que fazer com essas crianças, como não dispensá-las da aula de educação física, porque primeiro elas têm o direito de realizar atividade física de forma orientada na escola, mas segundo, como propiciar que elas iniciem a atividade física de uma forma orientada, integrando-as com as crianças que não têm deficiência. Então, essa é um dos programas, eu diria, mais importantes que nós fazemos. Cláudio Roberto. Precisam realmente incluir, de fato e de direito. A escola recebe um aluno com deficiência? Recebe, sem nenhum problema. Mas, se você for fazer um acompanhamento de perto, in loco, de como é essa inclusão, você vê que deixa muito a desejar. Para promover a universalidade e o livre acesso das pessoas com deficiência ao esporte, é preciso superar algumas barreiras. As barreiras físicas, com espaços adaptados e recursos que possibilitem a prática das atividades. As barreiras de comunicação, com a qualificação dos profissionais e adequação do material para facilitar a comunicação.
As barreiras atitudinais, com a integração vencendo o preconceito e a resistência em lidar com as diferenças. Sidney Miranda, professor de Educação Física. Eu tenho que conseguir fazer uma aula para que todos participem, e é o seguinte, cada dia vai entrando mais e mais, e a gente tem que conseguir colocar esses alunos para fazer as aulas, para que todo mundo participe junto. Tárcio Inocêncio, estudante. É legal a educação física, porque eu fico lá na quadra lá brincando de futebol. Vanessa Salles, estudante. Eu vejo assim uma coisa boa, assim, né? Porque eu vejo que o esporte, ele não é assim só para quem enxerga, ele também existe para quem é deficiente visual e para frente. Vamos conhecer de perto algumas barreiras, como a dificuldade de transporte e o preconceito. Cláudio Roberto. No nosso caso, a maior dificuldade que a gente tem... Técnico e treinador especialista em inclusão. Dos atletas que moram na zona mais próxima da zona rural, da nossa capital, virem até o local de treino. O grande problema para nós ainda é esse, porque as adaptações a gente faz. A gente tem muita boa vontade para fazer isso, mas essa questão da locomoção ainda é um problema muito grande. Tinha muito preconceito com relação ao meu tamanho, entendeu? Fora o preconceito que brincar... Faltino Saraiva, para-atleta. Eu gostava muito de jogar futebol e os treinadores não gostavam por causa do meu tamanho. Eu podia jogar o bastante, melhor do que muitos, mas não queriam pequeno, entendeu? Ele arremessa um disco. Como você pode ver, para que haja acessibilidade à prática do esporte, é fundamental promover adaptações para a integração das pessoas com deficiência. Agora, vamos ver a educação inclusiva no esporte realizada nas escolas e conhecer algumas experiências de alunos com deficiência nas aulas de educação física. Elisete dos Santos, professora de educação física. No futebol, eu coloquei todos os meus alunos que não eram deficiente visual, eu coloquei vendas para eles sentirem que o outro, que é o deficiente visual, poderia estar fazendo o mesmo esporte, a mesma atividade junto, e todos se envolveram e participaram e adoraram. Interagir é maravilhoso, né? Então envolve motivação, envolve saúde, envolve a amizade. Colocar eles dentro da sociedade é muito bom. Professor de educação física é necessário, é importante lidar com isso, ter a qualificação para saber lidar com isso, porque a gente tem uma demanda muito grande dessa inclusão, né? É importante. Edilane Nascimento. Em primeiro lugar, a inclusão, que ajudou ele a se comunicar, estar frequente de pessoas normais, né? Para ele não se sentir anormal. Lucas, filho de Edilane. O que eu mais gosto é jogar bola. Como acabamos de ver, estamos falando de garantir os direitos das pessoas com deficiência e também de promover uma sociedade justa, livre das amarras do preconceito e que aprenda a conviver com as diferenças. Na quadra, alunos jogam bola vendados. O quanto antes você começar essa promoção, mais rápido a sociedade vai tomar consciência de que ser diferente não é ser melhor nem pior, e sim a coisa mais natural do mundo. Andrew Parsons. Eu acho que a mensagem fundamental é de entender a pessoa com deficiência como mais um componente da sociedade, mais uma pessoa que é alvo de qualquer processo educacional. É óbvio que ela se locomove de uma forma diferente, algumas enxergam ou não enxergam de uma forma diferente. Algumas, a deficiência intelectual, absorvem conhecimento de forma diferente. Mas esse é só mais um desafio profissional para o educador. Eu acho que é algo que complementa a formação do educador. Todos nós gostamos de desafios profissionais e se envolver, interagir com a pessoa com deficiência expande o horizonte de qualquer profissional, de qualquer área. Duas jovens exibem medalhas. Tem direito. Faltino Saraiva. Eu tenho esse direito. Colabore na construção de uma sociedade justa. Você pode estimular o esporte inclusivo na sua escola ou na sua comunidade. Faça a sua parte. Uma tesoura recorta um casal de bonecos. De cada lado sai uma tira de figuras com e sem deficiência. No estúdio, o intérprete e a apresentadora cadeirante. Agora vamos falar sobre educação inclusiva. Tema do artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. A escola deve estar preparada para acolher o estudante em toda a sua riqueza de diversidade, dando a ele a oportunidade de obter participação plena e igualdade de oportunidades. Foco nas mãos do cordelista que dedilha o violão.
cenas intercaladas dele na praça e de alunos com e sem deficiência interagindo no recreio e em sala de aula. Ainda a pessoa com deficiência dispõe na escola de amparo legal, o aprendizado ao longo da vida para desenvolver seu potencial. Sua inclusão seja garantida em todo o sistema educacional. No pátio, os alunos reunidos cantam. Em sala de aula, copiam a lição. Que o apoio seja no âmbito geral para desenvolver personalidade, encontrar talento, preparar pessoas e em cada uma sua habilidade. Que a autoestima seja promovida com a convivência na comunidade. Um aluno com aparelho auditivo acompanha a explicação. Um aluno cego usa a máquina Braille. Promova-se o senso de dignidade, abra-se o caminho se estiver estreito, cumpra-se a meta de inclusão plena para efetivar todo o seu direito. A diversidade humana precisa de respeito mútuo pelo seu respeito. E como acabamos de ver na voz do cordelista, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aborda também o tema do direito à educação por meio da inclusão. E também define a educação inclusiva como um conjunto de ações no sistema de ensino para adequar a realidade das escolas à realidade dos alunos, e não o contrário. Agora vamos conhecer de perto algumas dessas mudanças que o processo de educação inclusiva trouxe para as escolas e para os alunos no cotidiano escolar. Lúcia Leme, diretora de escola. De integração para inclusão foi muito importante para todos os alunos e adolescentes, tanto quanto crianças, dentro do processo de ensino-aprendizagem. A inclusão deu o respeito para a criança ser formada dentro do ambiente escolar. A Lei 7853 de 89 Luiz Eduardo de Mendonça. Para aquela época, super importante, super moderna. Advogado especialista em inclusão social. Porque ela trouxe uma obrigatoriedade de se matricular, não discriminação, o que já era previsto na Constituição de 88, mas ela ratificou isso. E ela trouxe também a possibilidade de as mães que eventualmente se sentiram preteridas ou discriminadas na matrícula dos seus filhos com deficiência, procurarem o Ministério Público, declarando que este é o órgão competente para fiscalizar, o Ministério Público, e denunciarem. Isso instauraria-se então um processo de investigação e aí, mediante ação civil pública, eles poderiam punir as entidades de ensino públicas ou privadas. Fui numa outra escola, a diretora me recebeu. Quando eu falei também da condição dele, ela simplesmente me direcionou para uma... Elielda Inocêncio. Acho que para uma outra professora, uma atendente. Mãe de Tárcio Oliveira. Deixou ela lá me atendendo, então virou as costas. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, gente, não é possível isso. Eu falei assim, eu estava me propondo a pagar a mensalidade. Eu falei, não é, eu assim, fiquei indignada. A escola está aberta. Elaine Vecchia. A escola, ela muitas vezes não tem estrutura. Diretora de escola. Nós não temos muitas vezes, nós não tínhamos estrutura para acolher determinados alunos. Mas nós os acolhemos e fomos em busca da estrutura. E estamos vencendo todas as barreiras, vencemos todas até agora. A família deve ser acolhida, tanto quanto o aluno, então, na escola. Então essa mãe, essa família também é inclusa, essa família também deve ser aceita e deve ser trazida para dentro da escola. Hoje, a escola, ela precisa estar preparada para receber esses alunos para a inclusão. Lúcia Leme. Principalmente dentro da nossa sociedade como um todo e se adaptando fisicamente com rampas, com acessibilidades, com professores qualificados e com toda a estrutura necessária para que essa criança se desenvolva. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê, no artigo 28, inciso 11, se não me engano, Luiz Eduardo, uma obrigatoriedade de se qualificar e preparar os professores. Hoje, uma escola, para receber qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência, em primeiro lugar, ela precisa ter a capacitação de todos os seus funcionários. Lúcia Leme. E dentro do seu corpo operacional, pessoas que queiram
estar trabalhando com esse processo de ensino e aprendizagem. Na primeira reunião, a professora já foi taxativa. Odete Campos. Eu não tenho experiência, eu nunca tive uma criança com deficiência visual. Mãe de Vanessa e William. Numa escola que tinha recurso, né, sala de recurso. Nenhum professor mais pode dizer que não está preparado para atender qualquer aluno. Elaine Gonçalves e Sueli Silvestre, psicopedagogas. Para sensibilizar os professores, nós estamos desenvolvendo ações nas reuniões semanais que nós temos com os professores da escola. Vimos que a educação inclusiva prevê o exercício do direito da pessoa com deficiência a frequentar uma escola regular. Para reforçar esse direito, o Brasil criou a Lei 6.949, que estabelece o direito fundamental das pessoas com deficiência de não serem excluídas de nenhum sistema educacional sob a alegação de deficiência. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre essas leis que garantem o livre acesso das pessoas com deficiência às escolas regulares. Luiz Eduardo. Entende-se que qualquer dessas pessoas que tenham deficiência de convívio em sociedade tem que ser matriculadas nas escolas e não podem ser discriminadas, sob pena de pagamento de 3 salários mínimos ao gestor da escola ou da entidade de ensino, podendo chegar até mesmo a 20 salários mínimos. Hoje está em torno de 2.300 até 15 mil reais, mais ou menos. É proibido se cobrar taxas extras, é proibido, torna bem específico e taxativo, criar embaraços, e entende-se isso como atividade discriminatória. Eu, quando fui matricular minhas filhas na escola, eu, por lidar muito com lei de cotas e questão de pessoas com deficiência, eu sempre pergunto se na classe vai ter gente com deficiência. E a primeira escola que eu fui, a diretora falou, não, aqui a gente não tem esse tipo de mistura, não. E eu falei, obrigado, então minhas filhas não vão se misturar com a sua escola. Porque é ali que você resolve o problema, você começa a resolver o problema da lei de cotas, da inclusão social, é na escola. Se a deficiência é uma deficiência de convívio em sociedade, nada melhor do que você misturar essas pessoas para aprenderem desde a escola a conviver. E quando eu falo preparar, não estou falando preparar a pessoa com deficiência para conviver em sociedade só. Estou falando a sociedade de conviver com a pessoa com deficiência. Elaine Vecchia. Nós temos o horário coletivo pedagógico, que acontece no nosso cotidiano semanal. E essa formação ela é contínua e permanente. Que ações são essas? Nós estamos ensinando o Braille. Sueli Silvestre. Nessas reuniões semanais. Nós fazemos também um levantamento para eles das leis. É importante mostrar essa questão da legislação para eles entenderem que é algo que já vem sendo construído há muito tempo. Para uma inclusão real, uma escola precisa adotar as medidas de acessibilidade com base no conceito do desenho universal. É ele que permite que as instituições de ensino acolham toda a nossa diversidade. Silvana Cambiaghi, arquiteta especialista em mobilidade. O desenho universal, como ele é um conceito, ele pode ser aplicado a qualquer coisa. Silvana é cadeirante. A um ambiente arquitetônico, a um serviço, se eu fizer serviços que atendem a todo mundo, ou num ambiente escolar. Eu acredito que a hora que você tem ambientes mais adequados, que você vai ter o maior fluxo de pessoas com deficiência circulando nos ambientes, escolas, transporte, o preconceito vai diminuindo. Até o posicionamento desses alunos é uma questão que o desenho universal também tem um fator importantíssimo. Uma escola, assim como qualquer ambiente construído sobre o desenho universal, é boa para todos. E apesar dos desafios que a educação inclusiva propõe, algumas escolas já estão bem sintonizadas com as medidas de acessibilidade indicadas pela Convenção. Mas existem ainda outras medidas para tornar não só a escola efetivamente inclusiva, mas toda a sociedade. Flávio Henrique de Souza. A mobilidade urbana, quando você pensa, tem que pensar ela para todos. Presidente do CONAD. Uma cidade para todos. Para criança, para mulher, para gestante, para o obeso, para a pessoa com deficiência, para o idoso. Flávio é cego. Acessibilidade não é uma questão só para as pessoas com deficiência. A lei da acessibilidade é 5296/2004 que fala que tem que ser eliminadas as barreiras arquitetônicas, comunicacional, atitudinal
E pensar uma cidade do ponto de vista de mobilidade urbana é pensar nos locais públicos e privados, é pensar no transporte público com qualidade. Maria Dalva da Silva, mãe de Gustavo. Eu acho que tem preconceito. Tem ônibus que pra gente parar tem praticamente quase se jogar na frente dele para ele poder parar. Principalmente porque tá com um deficiente junto, né? No Brasil a gente tem vários edificações. Silvana Cambiaghi. Ou mesmo até meios de transporte, como Curitiba, Uberlândia, que atendem à questão do desenho universal. Como podemos ver, quando há inclusão, a igualdade e a diferença são valores que caminham de mãos dadas. Edilane Nascimento, mãe de Lucas. Não é só uma escola e nem os professores, é uma minha casa, segunda casa e irmãos me ajudando a educar meu filho. Ainda existem diversos desafios para que a educação se torne universalmente inclusiva dentro e fora das escolas. E você pode fazer a diferença. Até lá! Uma tesoura recorta um casal de bonecos. De cada lado sai uma tira de figuras com e sem deficiência. No estúdio, o intérprete e a apresentadora cadeirante. Vamos falar agora sobre trabalho e emprego. Tema do artigo 27 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, a ONU. O Brasil incorporou esse artigo à Constituição em 2008 e é um dos países partes signatários do documento. Vamos ver o que ele diz? Cenas intercaladas do cordelista na praça e de pessoas com deficiência no trabalho. No trabalho a inserção, não pode haver ponto falho. Permanência no emprego, a promoção sem atalho. Um jovem cadeirante entra em uma empresa. Não interessa o setor, quer seja público ou privado, os programas de ação precisam dar resultado. Com incentivo aos que mais precisam desse mercado. Para garantir o cumprimento desse princípio, o Brasil criou a Lei 8.213 em 24 de julho de 1991, que estabelece cotas percentuais de contratação de profissionais com deficiência para empresas com mais de 100 funcionários. Em caso de descumprimento da lei, a empresa está sujeita a sanções e multa. Mas muitos empresários e especialistas em RH já se deram conta que, mais do que o cumprimento da lei, a contratação de trabalhadores com deficiência traz inúmeros benefícios à produtividade e ao ambiente de trabalho. Vamos ver isso de perto? Valquíria Barbosa, gerente de serviços socioassistenciais. Eles manifestam o desejo, o interesse pelo mundo do trabalho e nós vamos buscar alinhar o interesse e o desejo dele com uma vaga em alguma empresa. Jovens com deficiência intelectual em aula de culinária. Que as pessoas saibam o que é a pessoa com deficiência intelectual, qual é a limitação que ela tem, mas qual é o potencial que ela tem. E ela tem muitos. Ela tem uma limitação cognitiva no aprendizado, mas ela vai aprender, ela vai fazer a atividade dela como qualquer outra pessoa. Isso que é importante, a gente quebrar essa barreira, esse preconceito. Júlia Merigo. Tenho 6 anos que eu trabalho, pego correspondente e bato cartão. Jovem com síndrome de Down. Ela é auxiliar de escritório. Depois eu pego as saídas nos andares, os documentos. Entrego os documentos e faço uma lote. Na verdade, eu sinto um prazer de estar com todo mundo. Eu gosto de trabalhar. Você faz a atração de candidatos. Eliane Ranieri. Para a contratação dele dentro da empresa. Gerente de diversidade em RH para a América Latina. Desenvolve essa pessoa, cria carreira e faz com que ela tenha oportunidades de crescimento a longo prazo. Esse é o processo de inclusão. Eliane é cadeirante. E, em paralelo ao processo inteiro, você faz continuamente a educação dos profissionais da empresa para ter o olhar correto sobre a inclusão.
Um exemplo de uma barreira atitudinal contra Aracélia Lúcia. um adolescente, por exemplo, que quer ingressar no mercado de trabalho. Superintendente da PAI. Por exemplo, o próprio RH das empresas não olharem para ele com potencialidade, não enxergarem que ele pode desenvolver um bom trabalho dentro da capacidade dele, de olharem para ele só com restrições e não olhar como um sujeito que também tem competências. Então, essa é uma barreira concreta. Então, por exemplo, hoje no Brasil, se a gente olhar o número de inclusões no mercado de trabalho, os que se referem à pessoa, ao jovem com deficiência intelectual, ainda é muito pouco. Eu achei que ia ser alguma coisa diferente. Arthur Araújo. Um tratamento especial, mas não, foi uma entrevista totalmente normal. Então as pessoas têm que criar essa consciência, que não é porque uma pessoa técnico em suporte de sistemas numa cadeira de roda ou usando uma muleta que ela tem uma deficiência a mais para exercer o trabalho, não tem nada a ver. Ela consegue fazer o trabalho dela como qualquer outra pessoa e tem que ser cobrada igual. Entender e perceber que o fato de ter uma deficiência... Flávio Henrique de Souza, presidente do CONAD. Não nos faz menos capaz ou menos potencial. Flávio caminha com o cão guia. Tudo que aquilo que você for fazer é possível fazer com qualidade, enfim, com autonomia. A gente não pode olhar apenas para a questão do número de contratações. Eliane Ranieri. A cota, ela faz sentido e ela beneficia quando você faz a contratação e você trabalha na inclusão da pessoa dentro da empresa. Se fosse esperar que voluntariamente as empresas fizessem inclusão, não iria acontecer. Não é questão de defender ou não a cota, é a questão do correto entendimento. A cota, ela deve sempre, em qualquer segmento, não apenas na inclusão, ter um caráter temporário, porque ela tem um objetivo de correção de desvios. À medida que a conscientização aumenta e o processo passa a fluir naturalmente, a cota deveria desaparecer e não ser mais usada, né? Não é o nosso caso ainda, e a gente sabe que as empresas não estariam tão comprometidas naturalmente se não houvesse, nesse momento, a questão de cota. A empresa Valquíria Barbosa. Ela é preparada para trabalhar, né, e receber pessoas com deficiência, né? Então as pessoas têm que começar a criar consciência de que isso é uma coisa totalmente normal e que essas pessoas que têm esse tipo de problema, não só de cadeira de roda, mas de muleta, Arthur Araújo. Qualquer outra deficiência, elas precisam ser independentes. Tarcísio Castilho, consultor SAP. O mais importante é a inclusão. Ele usa a língua de sinais. Igualdade de todos. Ele empurra a cadeira de Arthur. A empresa que mostra que tem, agora tem empresa, fala, é só para cumprir o papel. Por causa da lei. Realmente, um ambiente acessível é ideal para todas as pessoas. E como acabamos de ver, não se trata somente de cumprir a lei, mas de trazer ganhos concretos ao ambiente de trabalho e à produtividade, promovendo o convívio entre as diferenças e a cidadania para todos. Marta Gil, consultora em inclusão. E com a pessoa com deficiência não é diferente, né? Para ela entrar no mercado de trabalho, o mercado exige que ela tenha uma formação. A gente tem cada vez mais um número maior de pessoas com deficiência que estão chegando na escola, porque todo mundo sabe a importância da escola, da educação, né? E cada vez mais elas estão chegando também nos cursos profissionalizantes e estão chegando nas universidades. Já há um número crescente de alunos, jovens, adultos, que estão sendo preparados. Em todo o ciclo de emprego, o governo federal faz a sua parte, estabelecendo prioridade de matrícula às pessoas com deficiência nos cursos de capacitação do Pronatec. Encaminhamento para vagas de emprego por meio do Sistema Nacional do Emprego, o SINE, e fiscalização do cumprimento da Lei de Cotas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O efeito das políticas públicas está tornando cada vez mais comum a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essas empresas são reconhecidas também porque investem em tecnologia de reabilitação, na readaptação profissional, investem na acessibilidade e na inclusão social. Eliane Ranieri. O que a empresa ganha, de maneira geral, são resultados melhores, uma produtividade melhor, um comprometimento maior, e existem as questões de acessibilidade tecnológica, que também viabiliza
e ajuda a pessoa com deficiência no seu dia a dia de trabalho. Eu gostaria de saber qual a hora do dia da reunião. No escritório, Tarcísio está em uma videochamada. Ele se comunica com uma intérprete de Libras online. Tem que horário, Núbia? Eu acredito que o Brasil cometendo melhorar a lei, inclusão, toque, por outro lado, papel, por outro lado, prática de atividade, aí dá falta. Mas a gente tem que mostrar como funciona. Flávio Henrique. Nós temos, segundo o IBGE 2010, um censo que foi realizado, nós temos no Brasil 23,9% da população com algum tipo de deficiência. Desse percentual, no mínimo mais 2 pessoas estão envolvidas diretamente com as pessoas com deficiência desse país. Vale lembrar que o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 24% da população total, e que parte desse contingente quer e pode produzir. Nós queremos participar de forma efetiva da sociedade e podemos escolher aonde queremos atuar de acordo com nossas capacidades. Dessa forma, a contratação de pessoas com deficiência deve passar longe de uma política empresarial paternalista. Afinal, como já vimos, são inúmeras as vantagens de nos contratar. Além de que, esse é um direito de todos, conforme diz a Convenção. Uma tesoura recorta um casal de bonecos. De cada lado sai uma tira de figuras com e sem deficiência. No estúdio, o intérprete e a apresentadora cadeirante. Vamos falar agora sobre os direitos universais das crianças. Tema do artigo 7º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Confira agora o que diz esse artigo. Na praça, em frente ao lago, o cordelista toca o violão. Cenas intercaladas de crianças com deficiência em sessões de fisioterapia e na sala de aula. Tomarão as medidas necessárias que assegurem com plena consciência os direitos que são fundamentais às crianças que têm deficiência e que elas, com suas qualidades, possam ter suas oportunidades com as demais sem disputa desigual. Com devido interesse, a lei se aplica, pois a deficiência não implica no seu discernimento essencial. Um garotinho com paralisia exercita-se com fisioterapeuta. Outro com síndrome de Down brinca com boneco. Assegurará que toda criança tenha o direito de expressar livremente tudo que lhe diz respeito. Ter opinião formada para quando for abordada, falar com maturidade, expor sua segurança com qualquer outra criança no mesmo tom de igualdade. Uma menina com dificuldade de locomoção desce uma rampa. Como podemos ver, todas as crianças com deficiência têm o direito à igualdade de oportunidades e também devem ter liberdade para se expressar. Para garantir o pleno exercício de todos os direitos da criança, o Brasil criou, em 21 de novembro de 1990, o Decreto 99.710. Vamos conferir? Renata Tibiriçá, defensora pública. A criança e adolescente com deficiência tem os mesmos direitos que todos os seres humanos têm, que todos nós temos. Mas tem alguns direitos especiais, como os direitos específicos da legislação da pessoa com deficiência, mas também os previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Tem todos os direitos que todas as pessoas têm e ela tem que estar inserida na sociedade como todo mundo. Plácida Adrel. No momento que eles chegaram para mim e disseram, mãe, olha, encerrou. Mãe de Joel. O período de Joel aqui não é mais permitido ele ficar por conta da idade. Ele não seriou, ele é uma criança que precisa de uma classe especial e aqui encerrou o período dele. Nessa fase foi muito dura, desde colégios particulares, me propondo a pagar, mesmo sem condições. Mas foi não, foi porta na cara, assim, o tempo todo. Desembargador Reinaldo Carvalho. O Estatuto da Criança e do Adolescente... Vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma legislação que foi criada com base na Convenção da Criança e do Adolescente, de uma convenção que aconteceu em Nova York, nos idos de 1988. Com a convenção e o Estatuto, a criança e o adolescente passou a ter direito, passou a ser visto como cidadão, como um adulto
em uma fase diferente da vida. Mas por falta de informação da família sobre os direitos assegurados por lei, milhares de crianças com deficiência ainda vivem escondidas em casa ou isoladas em instituições. Plácida Adrel, mãe de Joel. Foi quando eu fui procurar ajuda, né, dos órgãos públicos e fui muito bem atendida e que me trouxeram para cá. O lugar de toda criança é na escola, interagindo com outras crianças. Um aluno usa a máquina Braille. Mas ainda existem desafios a serem superados, como assegurar a integridade física e moral na infância. Vale lembrar que algumas dessas violações são silenciosas, como a exclusão, a discriminação, a negligência e os abusos. Por isso, é importante ficar atento a qualquer tipo de comportamento que possa violar os direitos da criança com deficiência. Desembargador Reinaldo Carvalho. A violação do direito da criança é uma só, tendo ela deficiência ou não. Tudo aquilo que a criança tem direito e que esse direito não é respeitado é uma violação. Então, é o direito de uma casa digna, é violação. Ela mora num lugar inadequado, é uma violação. A escola não oferece uma forma de aprendizagem adequada às necessidades de determinada criança, é uma violação. E a gente vai ter outras situações, que é a questão do abandono, Renata de Biriça, e da negligência. Porque assim, a violência também ela pode acontecer por uma situação de omissão, não necessariamente por uma situação de ação. Então assim, não necessariamente por uma agressão física ou por uma agressão psicológica, mas simplesmente por se abster de dar os cuidados necessários. A violação mais comum sofrida, né, por crianças com deficiência intelectual na família é a negligência. Aracélia Lúcia, superintendente seguida, da APAI. Né, pela violência psicológica e a violência física. Nós entendemos que um desafio a ser superado é levar informação acerca do potencial dessas crianças, dos seus direitos para a comunidade, para a rede de atendimento, né, que acolhem e devem atender essas crianças. Então eu diria que a falta de informação é um desafio que a gente tem que superar para de fato garantir os direitos dessas crianças com deficiência intelectual. A qualificação técnica e teórica dos profissionais é fundamental. Elaine Vecchia, diretora de escola. A escola oferece o recurso humano. Sem o recurso humano, sem a capacidade, sem a capacitação dos profissionais, não tem a utilização de recursos materiais. Então eu entendo que a escola oferece recurso humano e recurso material. Vamos saber mais sobre essa qualificação? Marta Gil. A formação profissional é importantíssima para todo mundo, né? O mundo atual está exigindo cada vez mais que as pessoas sejam especializadas e que ao mesmo tempo tenham uma flexibilidade, que elas saibam aprender a aprender. Inclusão é fazer com que as pessoas entendam, respeitem. Elaine Ranieri, gerente de diversidade em RH para a América Latina. Compartilhar um mesmo ambiente, né? Sendo cada um como é. Com a convenção, nós avançamos muito, Aracélia. mas ainda estamos no começo do caminho. É dever de todos proteger e garantir os direitos da criança e do adolescente. Não podemos medir esforços para ajudar nessa empreitada. O Estatuto ele faz um fluxo, basicamente, no atendimento na violação de direitos. Desembargador Reinaldo Carvalho. Normalmente, o órgão responsável por receber toda e qualquer notificação, comunicação, aviso, denúncia, o nome que você queira dar, é o Conselho Tutelar. Ele é o órgão que recebe as informações e procede à primeira averiguação daquilo que está sendo denunciado. O Conselho Tutelar ele é um órgão garantidor de direitos. Ele tem como missão, e dentro das suas ações, ele protege a criança e o adolescente no âmbito da sua família e tem também como missão... Fernando Prata, conselheiro tutelar. Políticas públicas relacionadas a determinadas demandas, que no caso aqui é a criança com deficiência. O Estado deve assegurar, né, a garantia de direitos de criança e adolescente. E óbvio que a família ela faz parte desse contexto. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender que os direitos são para todos. E muitas dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, eles não se veem como sujeitos de direitos.
E nesse ponto que o papel do Conselho Tutelar é extremamente importante. Renata Tibiriçá. O perfil do agressor, da pessoa com deficiência, ele é uma pessoa que tem um vínculo com aquela pessoa com deficiência. O que torna difícil se descobrir e se torna difícil também denunciar, porque muitas vezes é você tirar este cuidador dessa criança. Quais os encaminhamentos que podem ser feitos no caso de uma criança que sofre de abuso sexual ou de algum tipo de violência física? Fernando Prata. A gente se utiliza da rede de proteção, que pode ser o hospital, atendimento psicológico. Em último caso, quando não tem condições dessa criança permanecer com a mãe ou com o responsável ou naquele ambiente familiar, aí a última das alternativas é a opção de acolhimento da criança. O Estatuto diz Desembargador Reinaldo Carvalho. O problema da infância e juventude é um problema da sociedade, não é um problema do judiciário. O conselheiro pode tudo aquilo que o juiz pode, menos tirar a criança da família e colocar em uma outra família. É evidente que são casos muito complexos, tem que ter muito cuidado. Renata Tibiriçá. E tem que se pensar de uma forma a garantir o melhor para a criança e o adolescente. E o comprometimento. Fernando Prata. Porque é uma área, é uma demanda que você, além do profissionalismo, você tem o olhar, que é o olhar do ser humano. Daquele ser humano que merece ocupar o mesmo espaço que você. E esse olhar com formação é o olhar do amor. Colabore para uma infância mais feliz, segura e inclusiva. O seu trabalho faz toda a diferença. Uma tesoura recorta um casal de bonecos. De cada lado sai uma tira de figuras com e sem deficiência. No estúdio, o intérprete e a apresentadora cadeirante. A cultura é para todos. Vamos falar sobre esse direito que está no artigo 30 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Com a palavra, o poeta cantador. Cenas intercaladas do cordelista na praça e de pessoas com deficiência no teatro. Participação na vida cultural e esportiva. Medidas apropriadas na área recreativa. Igualdade no lazer, deixa a vida mais ativa. No teatro, uma intérprete de Libras sinaliza. Acesso à cultura viva com formatos disponíveis em televisões, teatros, locais turísticos incríveis, bibliotecas, museus com recursos acessíveis. No meio da praça, um lago com chafariz. Como podemos ver, todos devem ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro, bibliotecas, museus e outras atividades culturais em formatos acessíveis. Providências legais devem ser tomadas de acordo com as leis internacionais para que a proteção dos direitos de propriedade intelectual não seja uma barreira para o acesso de pessoas com deficiência aos bens culturais. Para garantir esse direito, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, em sintonia com a Convenção da ONU, introduziu a norma de acessibilidade de comunicação na prestação de serviços, com diretrizes gerais para o atendimento de pessoas com deficiência nos serviços de estabelecimentos culturais, entre outros. Vamos saber agora como a NBR 15599 funciona na prática e o que as empresas prestadoras de serviço ganham ao adotar essas medidas. Gildo dos Santos Filho. Nós temos um conjunto muito grande de normas de acessibilidade. Gestor do Comitê Brasileiro de Acessibilidade da ABNT. Notificações, acessibilidade em transportes, acessibilidade até em caixa de banco. E uma norma especialmente útil, porque ela é super geral, é a NBR 15599, que trata da acessibilidade em comunicação. Comunicação visual, comunicação auditiva e, em geral, é uma norma para qualquer tipo de serviço. As pessoas com deficiência sempre existiram, desde a antiguidade, mas elas ficavam ocultas. E hoje, com esse esforço da normalização, eu percebo que quando você vai em equipamentos culturais, museus, teatros, outros locais públicos, já você ouve as pessoas do público falarem, mas cadê a acessibilidade?
Onde está o local reservado para o cadeirante? Olha, agora os cegos podem estar também participando. Então você tem uma noção de que a norma extravasou aquele âmbito puramente técnico e começou a entrar de algum jeito dentro dessa cultura popular. Maurício Santana. Eu acho que as empresas e as pessoas envolvidas com acessibilidade são agentes importantíssimos. Especialista em acessibilidade. A construção de um novo público que até então estava excluído de projetos de comunicação, de cultura, do acesso à informação e ao lazer. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, também introduziu a norma de acessibilidade na televisão, a NBR 15290, que assegura o direito à informação com recursos de acessibilidade na programação das emissoras e retransmissoras. Agora vamos conhecer algumas experiências de pessoas com deficiência que não só usufruem desses recursos culturais acessíveis, como também produzem cultura. Natividade Pereira, artesã cadeirante. O artista é aquele que faz diferente o que todo mundo faz igual. E nós também somos artistas e queremos ser reconhecidos. Eu gostaria de participar da cultura em qualquer lugar que eu esteja, mas para isso a sociedade precisa me ver. Eu não sou invisível. Lívia Mota. Eu acho que não é a deficiência que cerceia, que limita, que impede, mas é a falta de preparação da sociedade, dos espaços, né, que não estão preparados para receber. Especialista em acessibilidade. A pessoa com deficiência e dar a ela todas as condições de participação por igual. Natividade Pereira. É preciso que um pense no outro, para que todos nós consigamos viver nessa sociedade como cidadãos. Teto Montenegro. Eu tenho um poema que fala bonito, que fala assim... Diretor de teatro. Como são diferentes e equilibradas as 7 cores do arco-íris, que juntas, ainda que diferentes e equilibradas, formam o branco da paz. Entendeu? Então, barato para mim não é que a Nath seja igual a mim, é que ela é diferente de mim, isso que é o barato, é curtir as diferenças. E acho também que a melhor maneira de você falar de inclusão é não falar de inclusão, sai fazendo e vambora que é melhor. Vale lembrar que o mercado consumidor de produtos culturais formado por pessoas com deficiência é bem expressivo no Brasil. São cerca de 45 milhões de pessoas, 1/4 da nossa população. Agora você vai ver como é simples implantar os recursos de acessibilidade disponíveis no mercado, como audiodescrição, Libras, Closed Caption e acessibilidade web. Gildo dos Santos Filho. Esse é um ponto importante da norma. Você exige que mais de uma comunicação seja provida para atender a mesma necessidade de informação. O público-alvo da audiodescrição é a pessoa com deficiência visual. Lívia Mota. Entretanto, o recurso também beneficia pessoas com deficiência intelectual, autistas, idosos, pessoas com déficit de atenção, né? E quanto mais a gente estuda e pesquisa, mais nós percebemos que os benefícios estendem-se a outros públicos e até pessoas sem deficiência. Esses recursos de acessibilidade, Maurício Santana, audiodescrição, legenda, Libras, eles são recursos fáceis de se adaptarem aos projetos culturais e projetos comunicacionais de uma maneira geral. Basicamente, a gente tem que garantir nesses sites acessíveis que a navegação ela seja uma navegação de código limpo, que a gente chama, uma navegação que o leitor de tela, que a pessoa com deficiência visual usa para utilizar o computador, a internet, ele vai fazer um rastreamento das informações de acordo com que elas são organizadas no código. Tela de computador com demonstração de programa de voz. Eu falarei. O teste será terminado quando você apertar Escape. Foco em mãos digitando. W-E-R-T. Editbox. Arquivo carregado. Vírgula. O Closed Caption é Maurício Santana. A legenda embutida no filme, escondida no filme, e que na televisão você tem a possibilidade de acionar ou não. E o Open Caption é a legenda que ela já é oferecida aberta ao público, ou seja, ou ela aparece no vídeo queimada já no vídeo, não escondida, ou no cinema ou no teatro ela aparece numa tela menor abaixo da tela grande do cinema, por exemplo.
Agora, vamos conhecer a iniciativa de acessibilidade de teatros que acolhem artistas e pessoas com deficiência sem qualquer tipo de barreiras. Deto Montenegro. A minha vontade é fazer um musical com todo mundo junto. Imagina, autista, com Down, com maturidade, com DV, com cadeirante. Cadeirantes dançam no palco. Fabrício Hernani, ator com síndrome de Down. Para aqueles jovens com síndrome de Down, tem que acreditar, saber lidar algumas coisas que é muito interessante, que eu acho que pra gente devia melhorar, ser capaz, ser feliz, ser contente. Isso é bom. O fato de eu não enxergar não significa que eu não sinta. Roseli Garcia, atriz. Sinto. Eu não enxergo, mas eu sinto. Que um guerreiro, ele não desiste daquilo que ele ama. Ele acha o amor naquilo que ele faz. Júlia Merigo, atriz com síndrome de Down. Por isso que eu nunca desisto dos meus sonhos. Modesta parte, acho que a gente aqui com o palco contribuiu um pouquinho também para mostrar para as pessoas, né, o quanto Deto Montenegro. A vida pode ser igual para todo mundo, né? Todos têm direito à cultura, mas ainda existem alguns desafios para torná-la efetivamente acessível. Para isso, é preciso entender que a deficiência não é uma questão da pessoa, mas sim de toda a sociedade. Adote essa ideia e faça sua parte para um mundo realmente acessível e democrático. O cordelista caminha pela praça. Direito internacional mantido em conformidade, sem barreiras que impeçam a sua propriedade intelectual em prol de toda a sociedade. Garantir identidades linguísticas e culturais a todos que fazem uso da linguagem por sinais, assegurar às crianças direitos como as demais. O cordelista se afasta por uma alameda banhada pelo sol. A atriz Júlia Merigo declama. Conta pra mim o que você vê. Eu olharei por nós. Olha pra mim. Olhe por mim. Eu te levo. O mundo todo é assim. Que seja assim. Quem não canta, que dance a voz do outro. Quem não toca, que dance. Pausado nos acordes de quem toca. Porque é perfeito. Só todos juntos. Soma das mãos não se faz um aplauso. Soma das bocas jamais fará um beijo. Todos juntos sim. Podemos formar a imensa risada e quando for realmente enorme, Deus vai ouvir e nunca mais vai se sentir sozinho. Créditos. Roteiro, Marilande Brito, Youssef Abraim, Paula Oliveira. Colaboradores, Anderson Correia, João Paulo Gurgel, Rodrigo Machado, Wederson Rufino. Direção, Marilande Brito. Direção de produção, Salatiel Lage. Diretora de jornalismo especialista em acessibilidade, Roberta Lage. Direção de arte, Rodrigo Lage. Trilha sonora, efeitos, Eduardo Maranhão. Produtora executiva, assistente de direção, Vanila Barros de Carvalho. Cordelista, Sebastião Marinho. Apresentadores, Tabata Contre, Rogério Timóteo Tini. Edição, Luiz Fernando Espina, Vitor Hugo Santana. Animação, Fábio Alves III. Audiodescrição, produção, Ver com Palavras. Roteiro, Mônica Magnani. Narração, Márcia Caspari. Revisão, Lívia Mota. Consultoria, Elizabeth Dias de Sá. Edição e mixagem, Cinemática. Interpretação de Libras, Silvia Raquel Alves Mateu. Intérprete, Fabiano Campos. Supervisão. Cenas do filme Good Morning São Paulo, capítulo Cultura e Lazer. Realização de Good Morning São Paulo, Oficina dos Menestréis. Concepção, Deto Montenegro. Poema de Oswaldo Montenegro no capítulo Cultura e Lazer, para não se sentir sozinho. Direção-geral Educa TV, Jaci Lage Júnior. Coordenação do projeto, Marilande Brito. Criação e produção, Educa TV, Lage. Realização, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Presidenta da República, Dilma Rousseff. Vice-presidente da República, Michel Temer. Ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Secretário Especial de Direitos Humanos, Rogério Sotile. Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira. Na tela, as logomarcas da Unesco, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e Governo Federal.